Olá, caro cursista, seja bem-vindo ao módulo de gestão de patrimônio e de materiais. Esse é o nosso primeiro vídeo de gestão de materiais. Bom, e eu queria falar com você qual a importância, a função de se estudar gestão de materiais e de patrimônio. Sabemos que muitas vezes os recursos eles são escassos e o estudo de gestão de materiais constitui uma ferramenta importante na utilização responsável desses recursos. Sabemos que um material, seja ele de consumo, seja ele permanente, implica em dinheiro público aplicado ao serviço da população. Bom, basicamente, nós estamos aqui no almoxarifado da Secretaria de Educação e eu queria mostrar para você um pouco na prática dos conceitos que nós vimos na apostila. Eu creio que você já deve ter visto, já deve ter lido na apostila. Primeiro seria o recebimento. Como seria o ato do recebimento? Eu dar um exemplo, por exemplo, desse material de expediente, folha de papel A4, que nós uma aquisição recente da Secretaria de Educação. Primeiro disso, você tem que estar com o documento hábil em mãos, seja ele uma nota fiscal, seja ele uma guia de recebimento, no caso os bens ou os materiais que são enviados da Secretaria de Educação para a escola, muitos vão com a guia. Diante desse documento hábil nas mãos, você vai fazer o processo em 3 etapas. Primeiro seria o exame visual. Em que consiste o exame visual? Primeiro você vai ver a questão da embalagem. Se o lacre não foi rompido, a embalagem não está rasgada, se o material não está quebrado, rasgado, amassado, você vai ver o exame visual da situação física do bem. Como eu olhei, vi que está tudo bem, vou para a segunda etapa, que seria o exame quantitativo. O exame quantitativo basicamente é a quantidade no documento hábil. A minha aquisição foi de 220 resmas. Primeiro, preciso saber a unidade de fornecimento. A unidade de fornecimento de papel A4 é em resma de 500 folhas. E se eu sei que em cada caixa dessa eu tenho 10 resmas e no meu documento diz que eu devo receber 220 e eu tenho 22 caixas, então eu concluo que eu tenho 220 resmas. Então está ok essa parte do exame. Terceira parte seria o exame qualitativo. E basicamente eu vejo as especificações contidas no meu documento hábil. Se eu adquirir papel A4 branco, eu preciso receber papel A4 branco. Eu preciso me certificar de que não é um papel reciclado ou um papel A4 colorido. Diante disso, se eu vi que é um papel A4 branco, não é colorido, não é reciclado, está de acordo com as especificações do documento, pode ser feito o aceite. Feito o aceite desse bem, você vai dar entrada no seu controle. É necessário que ele esteja muito bem especificado, com data, quem recebeu, no caso, para ser feito o recebimento, o gestor ou alguém designado por ele para fazer isso. Coloque no seu controle de entrada. Feito isso, nós vamos proceder com o armazenamento. O armazenamento ele precisa ser feito em um local adequado, bem iluminado, sem umidade, preferencialmente limpo, para que não venha acumular pragas. De preferência, se houver uma estante ou se houver um arquivo de aço, um arquivo de madeira, os materiais menores em cima, os mais pesados embaixo. Os materiais de maior rotatividade precisam estar dispostos de maneira mais fácil para a saída. Uma coisa muito importante também, vista na apostila, é a questão da ficha de prateleira. Utilização da ficha de prateleira para uma identificação visual do seu bem. O que contém na ficha de prateleira? Você vai ter o nome do bem, o seu saldo e a partir daí você coloca as saídas com a data, a quantidade que saiu e a pessoa que saiu. É muito importante que ela assine isso para que você tenha um controle mais efetivo do seu bem, do seu material de consumo. Qualquer pessoa que chegar, mesmo que não saiba exatamente, por exemplo, um material didático, se ele chegar e ver pela ficha de prateleira, ele vai saber exatamente o que é e exatamente a quantidade que tem. É importante também que eles sejam armazenados de acordo com o grupo. Por exemplo, materiais de expediente, materiais didáticos, materiais de limpeza,
Gêneros alimentícios, é importante que eles não estejam misturados, por exemplo, gêneros alimentícios com materiais de limpeza estejam dispostos em grupo. Aqui, por exemplo, são os materiais de pequeno porte, de expediente aqui da Secretaria de Educação. Mais atrás nós temos os materiais maiores, mais atrás ainda nós temos os livros didáticos, estão dispostos de acordo com o seu tipo, para que haja uma melhor identificação. Outra coisa, o endereçamento. Se você possui uma quantidade maior de bens armazenados e eles conseguem ser dispostos mais ou menos como está aqui em ruas, sugiro a você que faça dessa forma. Por exemplo, digamos que aqui seja a rua 1. Nós temos as estantes, que no caso do armazenamento pode ser uma estante de aço, pode ser um armário, você pode contar ele como um módulo, seja ele uma estante, um armário de aço ou de madeira, um módulo. E eu quero mais ou menos identificar aonde está a caneta esferográfica azul. Então vamos lá, rua 1, do início do corredor para cá nós temos 3 módulos, módulo 3 e o nível 1, 2, 3. O endereçamento dessa caneta esferográfica azul seria rua 1, módulo 3 e nível também 3. Por que o endereçamento é importante? Alguém que não conhece seu controle, o seu almoxarifado, o lugar onde você armazena os materiais, vai saber exatamente onde está cada bem, cada material de consumo. A questão da saída de materiais. A exemplo da Secretaria de Educação, nós temos a requisição de materiais. Nessa requisição está lá constando quem está requerendo os materiais, o material que está requerendo e a quantidade. É um controle a mais para que você saiba exatamente quanto tem no seu saldo, as saídas, quando saiu. Importante para você calcular, por exemplo, o consumo médio e outros conceitos muito importantes em gestão de materiais. Em conceitos de gestão de materiais, queria tratar com vocês alguns conceitos muito importantes para a gestão de um estoque. Por exemplo, primeiro, consumo médio. Como é que eu tiro o consumo médio de um bem? Basicamente, é a saída de determinado material em um período de tempo. Por exemplo, voltando para a caneta esferográfica. Eu quero saber o consumo médio de caneta esferográfica aqui na Secretaria de Educação. Eu vou tirar a quantidade de canetas que sai por mês. A minha unidade seria por mês. Para você pode utilizar semanalmente, diariamente, o que mais se aplicar à sua realidade. Mas voltamos à questão do mês. As saídas por mês, em um período, digamos, de 6 meses. As saídas, eu faço um somatório e divido por 6 e eu tenho um consumo médio. Outro consumo importante seria o tempo de ressuprimento. O tempo seria o período do início da compra até a chegada efetiva do meu material ao meu estoque. É o tempo de ressuprimento, muito importante para que você calcule basicamente o seu estoque e não deixe que ele falte. Outro conceito seria o estoque de segurança. É uma quantidade suficiente para atender a sua demanda no caso de um consumo excessivo ou no caso de um atraso em um fornecimento de determinado material. Aquela quantidade que vai lhe assegurar nesses casos mais extremos. Outro conceito também é o ponto de ressuprimento. É o nível de estoque suficiente para que você comece um novo pedido de compra. Levando em consideração o seu tempo de ressuprimento, você já tem em mente esse período, então você não vai deixar faltar material. Por que tudo isso é importante você saber? Porque a falta de materiais pode afetar o seu serviço, assim como o excesso dele também. Excesso de materiais em estoque não é sinônimo de boa gestão. Excesso de materiais em estoque pode ser uma má gestão, porque eles podem deteriorar, podem se perder. Por enquanto, ficamos com esses conceitos. Espero que você, qualquer dúvida, tire no nosso material, na apostila, e convido você a continuar o estudo de gestão de materiais no vídeo 2, presente ainda nesse curso, neste módulo. Bons estudos!